bom dia, meninas! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão fazendo as tarefas que eu passei para vocês? Estão conseguindo? Gente, para quem ainda não entrou no grupo, entra no grupo. Tem bastante meninas lá me perguntando como é que faz questão de planilha, questão de fazer no caderno. O importante é você não deixar de fazer, combinado? Isso é fundamental para que tudo que a gente colocou aqui, né, tudo que eu trouxe para vocês, vocês consigam colocar isso para funcionar. Não adianta eu falar de um lado e você soltar do outro, combinado? Bom, mais uma vez eu vou trazer aqui para vocês algo aonde vocês não, talvez, né, não vão acreditar que estava escrito na Bíblia também, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre reserva financeira. Maiara, reserva financeira, uma coisa que eu não faço, não é mesmo? Muitas mentoradas minhas, quando chegam nos meus atendimentos, elas sempre falam, né? Eu até acho engraçado que elas pagam, na verdade, como que elas falam, gente? Elas falam que elas não conseguem fazer reserva de emergência porque elas só estão apagando incêndio, né? E na realidade, gente, eu gosto de deixar isso até bem claro. Na realidade é porque vocês ainda não colocaram um objetivo, uma meta. Lembra que ontem a gente falou sobre objetivos e metas? Para quem tá fazendo passo a passo certinho, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e hoje no caso dia 6, eu coloquei exatamente do jeito que tem que ser, tá? Não é porque o dia 1 eu comecei com mentalidade que você vai vir direto na reserva financeira. Ah, não, eu quero saber só sobre a reserva financeira. Será que você tá fazendo certinho? Será que você está se organizando nas suas finanças de um jeito certo para que você chegue na reserva financeira, mas você chegue saudável? Eu vou dar um adendo para vocês. Eu fechei uma parceria há um tempo atrás com umas meninas de investimento, tá? E o maior problema dali... Bom dia, Val! Tudo bem? Maravilhosa, mentorada linda! Terminou esses dias a nossa mentoria, né, Val? Fantástica, fantástica. Fez tudo bonitinho, uma belezinha. E aí, meninas, o maior problema era que as pessoas queriam a cereja do bolo, vamos dizer assim. O que é isso, Maiara? Elas queriam iniciar os investimentos, mas a vida financeira delas não estava organizada. E aí, o que acontecia? Aí é o problema, né? Para elas, no caso. Chegava no momento de fazer a aplicação, o investimento, simplesmente tinha o dia em si, eles não faziam o investimento, ou então eles desfaziam todo o investimento. Por quê? Porque não tinha algo estruturado. Tudo isso foi feito em areia, vamos dizer assim. Tá na Bíblia também, né? Deus fala pra gente não construir em areia, né? Então, vou até trazer essa passagem aqui agora para vocês entenderem onde isso, da onde que eu tô falando que tá na Bíblia e tal, tá? Então, depois vocês olhem lá, tá? Tá em Provérbios 21:20. Aqui, ó. Na casa do sábio há tesouros desejáveis e azeite, mas o homem insensato os devora. Em resumo, a mensagem é que o sábio cuida de suas riquezas e as utiliza com sabedoria, enquanto o insensato a desperdiça. Gente, o que quer dizer? Quando Deus fala sobre azeite, é que antigamente o azeite era como um ouro, tá? Era algo muito caro, tá? Acho que hoje em dia não tá ficando diferente, não. Hoje em dia tá luta nesse negócio de azeite, né? Mas antigamente o azeite era, assim, algo extremamente caro, né? Então aqui tá falando que ao invés de você fazer as suas reservas, você simplesmente gasta com tudo, tá? E aí eu vou dar um exemplo do dinheiro em si.
né? Quando o dinheiro cai na sua conta, em vez de você já organizar e depois iniciar os objetivos das reservas, por mais que você não tenha agora, nesse momento, mas você precisa se planejar para saber quando você já vai iniciar essa reserva. Enquanto você não aplica isso, você vai cair num desespero, você vai ter ansiedade, você vai ter que ficar depressiva porque você não sabe o dia de amanhã. Você talvez já tenha passado por desafios e você fica olhando o que vai acontecer amanhã, mas o problema é que você não faz por onde, você não entra em ação, você não coloca um plano em ação, tá? Então, até trouxe uma outra partezinha aqui que seria tipo um resumo. Aí fala assim, ó: Salomão fala sobre a importância de fazer reservas, principalmente de emergência. Em Provérbios 21:20, ele compara o sábio que guarda comida e azeite com o tolo que devora tudo, destacando a necessidade de se preparar para o momento da necessidade. Além disso, a história de José do Egito é citada como um exemplo de como a preparação e reserva de mantimentos podem ser cruciais em tempos de escassez. E aí, gente, eu falando com vocês, às vezes eu vou lembrando algumas coisas, né? Lembra o tempo da pandemia? Meninas, o tempo da pandemia, para muita gente foi muito difícil. Para muita gente fechou, quem era empresária, tá? Não podia abrir, não tinha uma reserva. Todo mundo achando que isso ia ser rápido. Gente, até me arrepio. Mas lá na época de José do Egito, eles ficaram uma temporada enorme sem alimento, tá? Deus falou com José e ele acatou. Mas por quê? Porque ele tinha a sabedoria, ele estava em sintonia com Deus, né? E aí eu pergunto para vocês, apesar de a gente estar falando sobre finanças, e Deus mostra pra gente o que a gente precisa falar sobre finanças aqui na Bíblia, o que você busca, o que você tem feito para se organizar nas suas finanças. Então, se tá difícil, busque ajuda, não fique parada, tá? Eu falo isso para vocês porque eu entendo, em algumas áreas, em algumas situações da minha vida, eu preciso buscar ajuda. Por que você também não vai buscar? Então, a gente precisa entender que a gente já tem um caminho. A gente já sabe o que a gente precisa fazer. Então, vai e faça. Alinhe, se organize. Não sou eu que estou falando. Isso aqui está escrito há milênios, há tempos atrás. Então, se programe, se organize para que você consiga ter clareza e não ter mais medo e não ficar mais preocupada em olhar lá para frente e não saber o que vai acontecer. E vou falar até algo um pouquinho pior. Você chegar no meio do mês e não saber se você tem condições de pagar todas as contas, tá? Então, a partir do momento que você tem um plano de ação, aí sim, por mais que você feche o mês no negativo, você já sabe que os próximos serão diferentes. Você já vai saber o que você precisa fazer, tá bom? Combinado? Então, o que eu quero trazer para vocês sobre a reserva financeira, meninas? A reserva financeira, ela nada mais é vamos falar assim, uma gordura de dinheiro aonde vocês precisam guardar em algum lugar, tá? Falar assim por cima, certo? Mayara, como que eu sei o valor ideal para minha reserva financeira? Aí você vai pegar um papel, uma caneta e você vai anotar tudo que é necessidade, que se você não tiver, você vai passar fome, você vai morrer por causa daquilo, tá? Não tem jeito, Mayara, pra mim, eu preciso daquilo e se eu não tiver aquilo, vai me fazer uma falta danada. Ok, você vai anotar isso e você vai ver quanto que dá. Vou dar um exemplo. Água, luz, telefone, aluguel, condomínio, tá? Pra quem não sabe, se você não está pagando seu condomínio, em pouco tempo, se eu não me engano, é que eu não tô me recordando agora, mas eu não sei se é até 90 ou 120 dias de atraso. Se você tiver atrasado o condomínio, ele pode sim ir para leilão. E lembrando, não é mais como era antigamente, tá? Que tem que ir para juízo, tem que contratar advogado.
é extrajudicial, é fora do juízo, tá? Então é algo onde a própria empresa pode ir lá e resolver isso, tá bom? Então presta atenção nisso aí. E aí, o que a gente vai fazer? Você anotou tudo, já fez a soma? Olha, gente, é muito prático, não tem como você chegar em mim e falar assim, Mayara, tá muito difícil. Ai, não consigo, eu preciso sentar final de semana. Gente, vocês não vão sentar e fazer isso, tá? Ou é na garra, ou é no momento que você chega e fala, eu decido que eu não quero mais essa vida pra mim, acabou, tá? Então não espere mais. Então, agora, vai fazer a lista do que é necessidade na vida da sua família. Feito isso, você vai ver quanto que dá. Mayara, deu X valor. Vou colocar um valor aí. No mês. Eu sei que a minha necessidade me gera 3 mil reais por mês, tá? Necessidade, gente. Eu não tô falando algo de academia. Eu não tô falando algo que só se for pra sua saúde, tá, Mayara? Faz parte da minha saúde, eu preciso fazer academia, tudo bem. Mas caso ao contrário, pode fazer uma caminhada. E aí eu tô falando, gente, num quadro onde você, Deus me livre guarde, tá? Mas num desemprego, alguma coisa assim que vocês têm que baixar o custo, tá? Aí sim a gente pensa na situação. Então isso aqui é algo onde não tem um escape e tem que pagar só isso, tá? 3 mil reais. Beleza, Mayara, já sei. Você vai fazer isso para 12 meses da sua vida. Eu ia falar 6 meses, mas 6 meses, gente, é muito pouco. Então, como que você vai estruturar isso? A sua reserva, você vai fazer para 12 meses. Feito isso, 36 mil, né? E se eu tiver errado, vocês colocam lá na live depois pra mim. 36 mil, Mayara. Feito isso, você vai começar a ver, eu falo sobre metas e objetivos, né? Você precisa alinhar os seus objetivos. Como isso, Mayara? O caminho, tá? Você precisa ver qual o caminho que você precisa fazer. Então, eu sei que para mim ter 36 mil, eu vou ter, se eu tirar tanto por mês, eu vou ter em até 5 anos a minha reserva completa. Ok. Aí, como que você vai fazer isso? Vai colocar em alguns lugares, vou dar um exemplo. Você vai chegar nos 5 mil numa conta bancária sua, que você pode pegar a qualquer momento. A partir dos 5 mil que você for colocando mais pra frente, aí sim você vai pensar aonde você vai alocar o seu dinheiro. Aí você vai ter que estudar um pouquinho mais, tá bom? Depois, não se preocupe com isso agora. A única coisa que você vai se preocupar é em fazer os 5 mil, tá? Em levantar esses 5 mil. Feito isso, aí sim você vai começar a estudar, vai procurar ajuda e ver aonde você vai colocar, se no Tesouro Direto, se você vai querer começar a mexer com ações, enfim, tá? Aí você vai ver o que é melhor pra você. Mas vamos lá, vamos lembrar o que eu falei. Primeiro, você vai levantar todas as suas necessidades, tá? Feito isso, você vai saber os valores que você precisa dentro de 12 meses, tá? Primeiro, vai levantar as necessidades. Segundo, você vai saber o valor. E o terceiro, você vai verificar aonde você vai colocar esse dinheiro. E, gente, não tem como o dinheiro de reserva ser colocado numa conta corrente, tá? Não tem cabimento isso. Ou você não gosta de conta de banco digital, tá tudo bem. Verifica com o seu banco aonde que você pode colocar mensalmente para que aquilo te gere pelo menos o mínimo possível. Porque banco, gente, esses bancos tradicionais, é muito difícil eles terem algo interessante, tá? Então, eu até vou falar tem aquele banco, eu acho que ele mudou de nome, mas tem aquele banco IT, ele é do Itaú, né? Então, se fizer sentido para vocês, verifiquem, baixa o aplicativo, verifica
com o seu gerente do banco, se faz sentido aquilo. Às vezes tem algo até melhor para você no banco, mas pelo amor de Deus, não faz título de capitalização, gente, por favor. Nada disso, tá? Vamos ver se em algum momento aí da minha vida eu falo com vocês sobre... Nossa, agora fim na minha cabeça. Consórcio, tá? É algo onde ele bem estruturado, bem feito, ele é muito bom, tá? Mas se você não sabe mexer, não faça isso agora, querida. Vai lá e faz a aplicação no seu banco mesmo, tá bom? Algo bem simples, nada de dificuldade, para você não parar no meio do caminho. Porque é aquilo, eu escuto muitas meninas falando, Mayara, eu não sei o que acontece, eu inicio, eu paro. Isso é normal de todo mundo, tá, gente? O problema é quando você não tem uma clareza. Se você não tem uma clareza, você não sabe para onde você tem que ir, tá? Então, no desafio de 7 dias, eu tô dando toda a clareza para você, tá? O básico você já vai saber fazer. Você já vai conseguir colocar em ordem, tá? Então, coloca na sua cabeça. Reserva financeira é 12 meses das minhas necessidades. Não é 12 meses de R$1.000 que eu tenho que separar. Ah, fulano falou que uma reserva financeira boa é 10 mil ter no banco. Não é. É 10 mil pra fulano, não pra você. Pra você é as suas necessidades. Não tem nada a ver com o outro, e sim com você, tá? E aí, pra finalizar, a reserva financeira, ela é algo onde você vai mexer nela quando você precisar de alguma coisa. Vou dar um exemplo. Furou o pneu do seu carro. Você não tem dinheiro, não tem cartão de crédito, você vai lá, usa a sua reserva financeira. Lembrando que você não pode raspar a reserva financeira nunca, tá? Então, você vai lá, usa a sua reserva financeira e já alinha quando e como você vai repor esse dinheiro, tá? Porque senão, você faz o buraco e você não devolve o dinheiro, tá? Então, lembrando, eu já trago isso, eu acho que eu falei isso já em algum dia do desafio nosso aqui. E falo geral nas minhas palestras. Dinheiro que não tem nome, ele some. Então, esse dinheiro tem nome. Ele chama reserva financeira. Ou então, é que tem gente que não gosta de falar esse nome, tá? Reserva de emergência. É só para uma emergência, tá? Combinado? Então, ó, gente, feito isso, quero muito que vocês olhem lá Provérbios 21:20 para vocês verem que o que eu falo já estava escrito há milênios. Já faz anos que está escrito isso, tá? Então, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido vocês continuarem o Provérbios desse mês, tá? E amanhã, gente, Provérbios é 100% para mulher. Para quem já sabe o que eu tô falando, já vai saber até qual o versículo. Mas amanhã é algo extraordinário. É algo aonde você vai falar, você não vai acreditar que aquilo é falado pra gente, mulher, tá? Deus fez aquilo ali só pra nós, mulheres. Pra gente entender. Eu não vou entrar, não, eu já vou falar, não vale, né? Então, esteja aqui comigo na live amanhã às 7 da manhã, tá bom? E ó, pra você que não está na live ainda, perdão, que você não está no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, porque ali está todo o material que você vai precisar hoje, combinado? E também eu vou colocar, a gente já tá subindo, que ontem ainda não deu tempo, mas a gente já tá subindo tudo pro YouTube. E aí dentro do grupo eu vou disponibilizar a lista, né, pra você acessar todos os vídeos. Mas se você não entrar no grupo, você não vai ter as suas tarefinhas lá, o seu plano de ação, tá? E quem não faz plano de ação, escuta por aqui e sai por aqui, combinado? Então, ó, vou pedir depois pro Tuane colocar lá pra gente, tá bom? Depois eu colocar a live aqui pra colocar o grupo pra vocês entrarem. Não deixem de entrar, gente, isso é fundamental para que vocês consigam sair do problema em si, tá bom? Combinado? Gente, que live rápida, né? Ai, para. Eu acho que vou começar a fazer live de 1 hora. Tô brincando, gente.
a live super rápida. Deu que uns 20 minutos? É muito... Não tem desculpa. Não. Faz assim, faz de conta que a live é 30 minutos. Você vai fazer 20 minutos comigo e 10 minutos fazendo o plano de ação, tá bom? É super simples. Combinado? Então, gente, uma terça-feira ainda, né? A gente vai falar sexta já, oh meu Deus. Uma excelente terça-feira pra vocês. Fiquem com Deus. E dúvidas, entrem no grupo e mandem pra mim lá no particular. Vocês têm até amanhã, gente. Consultoria gratuita. Caraca, só falta você, tá bom? Combinado? Um beijo. Fique com Deus e até!